Eu preciso olhar para a câmera também, né? Tá. Olá, estamos recebendo aqui na Secretaria Especial de Inclusão o engenheiro civil Alexandre Mendes Ribeiro. Eu quero saber de você, Alexandre, como é que você avalia a questão da engenharia, como é que se pode explorar a engenharia para que ela possa ser aplicada na superação de barreiras arquitetônicas e também de promover a inclusão de pessoas com deficiência em ambientes urbanos. Especialmente também eu quero falar dos autistas. É uma qualidade que eu gostaria de saber que a engenharia pode oferecer na deficiência no geral, mas também aos nossos irmãos autistas. Sim, secretário, primeiro é um prazer o convite, agradeço. É uma pergunta muito interessante, né? A engenharia ela vem há muitos anos já trabalhando com essa questão dos ajustes das edificações e construções para ser o mais acessível possível, né, para todos. A gente sabe que a variedade de problemas que existem aí com relação às pessoas é grande, né? A gente precisa estar o tempo todo pensando e sempre como é que a gente torna a edificação, aquela área urbana, o mais inclusiva possível, incluindo, como o senhor falou aí, as pessoas do espectro autista, né, os neurodivergentes. A gente sabe alguma coisa, não é bem a minha área de especialização, né, que esse é um pouco mais da psiquiatria, né? Mas a gente procura ler também para poder entender melhor e a gente fazer da melhor forma possível as implementações na engenharia, né? Num prédio, por exemplo, o senhor sabe que a gente já é obrigado por força da legislação, a gente aplicaria aquelas entradas com rampa de acesso, né? Aí você tem que prestar na inclinação, porque tem que ser o menor grau de dificuldade possível para o cadeirante entrar, né? Se for um autista um grau um pouco mais elevado, a gente sabe que ele vai vir com uma pessoa ali dando um apoio. Essa rampa também vai ajudar quando tem guarda-corpos, né? Para a pessoa se apoiar, para subir. Os elevadores, a gente também tem que ter um tamanho adequado para se entrar uma cadeira de rodas, né? Uma sinalização para as pessoas que não enxergam, né? Poderem caminhar naquele piso tátil, saber se direcionar para os elevadores, para os halls de serviço, andar nos andares. Então, tudo isso hoje já tem uma legislação prevista que toda e qualquer edificação a gente é obrigado a implantar. E, obviamente, a gente trabalha com orçamentos e a gente procura pensar de que forma a gente consegue fazer isso da forma mais qualificada possível, ainda assim aprovando o orçamento, certo? Seja uma obra privada, mas principalmente pública, porque a gente sabe que muitas vezes você tem um orçamento ali definido, você tem que trabalhar com aquele orçamento. Então é dessa forma que a gente trabalha. Positivo. Pergunto a você, como a engenharia pode contribuir para tornar edifícios e infraestruturas mais acessíveis para pessoas com deficiência física? Você já falou alguma coisa, mas complemente isso aí para a gente. Então, já tem previsto hoje, na implementação das construções, as rampas especiais, como eu falei, plataformas, né? Que é uma coisa que não tem tantos anos assim, essas plataformas que a gente vê em bancos, né? Para vencer uma certa elevação, né, que uma rampa de acesso você não vai conseguir implantar, porque pela inclinação você acaba invadindo a área de calçada, né? Às vezes dependendo da calçada, eu percebo isso. Chega até na rua. Então, como é que a gente suplanta esse problema? Colocando a plataforma, que a plataforma ela ocupa um espaço pequeno e ela é de deslocamento vertical. Vertical, né? Como um elevador, né? Exatamente. Que você conduz as pessoas até lá. Você vê isso nos bancos, principalmente. Né? Outra pergunta também vou fazer para você. Quais são os principais princípios de design universal que os engenheiros devem considerar ao desenvolver projetos para garantir a inclusão? Então, o design inclusivo, né, a gente pensa o seguinte, ele tem que ser o mais, talvez seja redundante o que eu vou falar, mas o mais inclusivo possível. No sentido de que aquela pessoa, seja qual deficiência, né, ela possa apresentar, dificuldade que ela possa apresentar, ela atender da maior parte das pessoas ali, que elas se sintam independentes, né, que elas não precisem de uma ajuda
porque é dessa forma que elas vão se sentir incluídas na sociedade, sem precisar de um apoio para poder acessar um prédio, acessar uma garagem, né? Se deslocar numa área urbana, entrar num trem, entrar num ônibus. Quer dizer, quanto mais autonomia você, quer dizer, o design seja projetado para dar essa autonomia para o deficiente, para que ele tenha realmente a liberdade, tenha a sua autonomia, que todo deficiente, seja ele de qualquer espécie de deficiência, ele quer ter autonomia, seja visual, seja deficiente físico, é o cadeirante, até mesmo os autistas, que hoje a gente está muito bem focado para atender a essa população que cresce a cada dia no nosso estado, no nosso município. Outra pergunta que eu quero fazer a você poderia compartilhar exemplos de tecnologias inovadoras que têm sido utilizadas para promover a inclusão de pessoas com deficiência em projetos de engenharia? Tecnologias novas, posso citar a mais nova delas, que é a inteligência artificial, né? IA. Que está aí no momento, aí todo mundo fala nisso, né? A inteligência artificial, ela no seu algoritmo, pelo que eu entendo, ela aprende com os próprios erros. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma inteligência artificial associada ali a um desenvolvimento de um projeto, ela vai apontar para a gente, por exemplo, naquelas áreas que eu tenho que criar uma acessibilidade, como é que eu vou implantar aquilo aí da melhor forma possível, né? Rampa ou plataforma, como a gente citou o exemplo, como a rampa, né? Sinalizações de sinais, sinalização tátil, né? Para as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, né? Uma outra pergunta, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos engenheiros ao adaptar estruturas existentes para serem acessíveis? Qual é o desafio que vocês enfrentam para dizer assim, eu tenho que projetar isso aqui visando o deficiente, enfim, em geral? Acho que a primeira coisa é, se não tiver já a edificação implantada, a gente está trabalhando ali com o terreno, se for já um terreno de orografia acidentada, que a gente fala, né? Orografia? Que ele já tem uma inclinação, né? Já tem uma dificuldade natural de você acessar o terreno, a gente tem que pensar a primeira coisa qual o melhor aproveitamento daquele terreno, certo? Porque já vai ter um custo ali de você, de alguma forma, nivelar parte do terreno ao terreno inteiro. Você tem que promover contenções, né? Você tem que ajustar a cota do terreno, e isso acaba encarecendo o projeto. Então, o desafio talvez seja esse, porque tudo isso passa por aprovações, né? Seja na iniciativa privada ou na pública. Então, é da melhor forma identificar esses parâmetros iniciais para a gente fazer implementações construtivas, né? Que a gente possa realmente abraçar o maior número de pessoas possíveis, incluindo aqueles que precisam mais. Agora, uma pergunta que me é muito cara também, é sobre a questão dos idosos, né, também. Como a engenharia pode contribuir para melhorar a acessibilidade em ambientes urbanos, como calçadas, cruzamentos e transporte público? Como é que a engenharia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida, de acesso, especialmente aos idosos que têm dificuldade com visão e deslocamento? Sim, calçadas mais amplas, né? A gente procurar fazer pisos bem nivelados, né, para evitar aqueles ressaltos que geralmente é onde isso é importante. O idoso às vezes não consegue visualizar com a mesma clareza. Então, fazer pisos bem nivelados, usar sempre de repente um nível laser, né, que vai promover um nivelamento bem adequado daquele piso, seja em rampa ou reto, porque o idoso não é surpreendido, né, com pequenos defeitos no piso, que ele possa tropeçar ali e cair. Né? A gente sabe do problema que é para o idoso, às vezes quebrar uma perna, né, para qualquer um, né? Mas para o idoso é mais complicado essa recuperação. Então a gente está sempre atento a isso, né? Principalmente nas obras urbanas, que a gente sabe que está aberta aí para todos, entendeu? Você tem chuva, você tem as intempéries que já atuam ali, fazer um piso que seja antiderrapante, né? Porque não tem só dias de sol, também tem dias de chuva. E na chuva acaba tendo ser mais propício a se derrapar ali, né? Se escorregar, digamos assim, no piso. E aí você fazendo esse tipo de implementação, você protege, né?
o idoso de ter um problema. Eu tenho um desejo que não se concretizou até agora. Eu também entendo as dificuldades que tem as cidades como a nossa, Rio de Janeiro, com o orçamento que nós temos também, e as dificuldades que você tem que atender a 7 milhões de pessoas, e são, enfim, é muito grande a dificuldade. Eu tenho um projeto aprovado chamado Rio de Janeiro Cidade Amiga do Idoso, que envolve tudo isso. Calçadas, elevadores e tal. E a gente não vê isso acontecer aqui no Rio de Janeiro. Tem dificuldade ainda de a gente implementar isso. Eu espero em breve que a situação econômica do país melhore, também da própria cidade, para que isso venha a ser implementado. Eu sou um defensor dessas políticas e eu estou assim, feliz de conversar com você sobre esse assunto. Quais são os regulamentos, as regulamentações e normas técnicas que os engenheiros devem seguir para garantir que seus projetos sejam acessíveis a todas as pessoas? Certo. Nós temos a principal delas, a NBR 9050, né? Que é a norma de acessibilidade, que a gente usa quando do desenvolvimento dos projetos, né, de arquitetura, que depois vão ser usados para as construções, né? Que ali dá diretrizes técnicas que a gente precisa estar prestando atenção, né? Nas entregas a gente também procura fazer as chamadas revisões, né, para saber se as inclinações estão corretas, como a gente conversou sobre a questão das calçadas, se não ficou nenhum defeito ou vício construtivo ali que a gente possa ajustar, para fazer uma entrega qualificada, que a gente possa ter tranquilidade de mitigar muito qualquer possível problema que possa haver e tornar realmente aquela edificação, obra urbana, o mais inclusiva possível. A intenção é sempre essa, secretário. Perfeito. Entendeu? A gente está sempre procurando trazer todos para a sociedade e que eles se sintam abraçados e com segurança, né, no deslocamento. Positivo, né? De que maneira, então, Alexandre, a engenharia considera as necessidades específicas de pessoas com deficiência visual ou auditiva ao projetar espaços públicos e privados? Quer dizer, como é que a engenharia considera essa questão da especificidade para esse tipo de público, que é o deficiente auditivo e também o visual? Então, hoje já tem, se a gente caminhar aqui nos principais prédios públicos, eu espero que todos eles, você quando entra num elevador, você já tem ali naquele hall piso tátil, pode adicionar de forma correta, né, o deficiente visual a entrar no eixo do elevador ali direitinho, correto? Perfeito. Uma acessibilidade diferente com relação ao deslocamento, ele com o piso tátil ele consegue se direcionar. Quando entra no elevador, ele também tem nos botões do elevador, né, ali a linguagem em braille, né, para saber exatamente qual é o andar que ele quer apertar, entendeu? Então isso tudo já está ali. Muitas pessoas às vezes nem prestam atenção, né, mas está colocada ali, né, nesses equipamentos, para poder exatamente dar esse suporte com que eles possam usar de uma forma qualificada e inclusiva, nos cinemas, nos teatros. Né? Positivo. Outra pergunta, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas quais são os benefícios econômicos e sociais de investir em projetos de engenharia que promovem a inclusão de pessoas com deficiência? Quais os benefícios econômicos, inclusive? Sim, acho que o principal benefício econômico é porque quando a gente promove uma inclusão da melhor forma possível, abraçando todos, você leva ali segurança, você leva saúde física e mental, ou seja, aquela pessoa que ela tem uma dificuldade, mas ela consegue adentrar um prédio sozinho, né, com independência, ela já não vai ter aquela despesa com um ajudante, né? Muitas vezes, se não tivesse aquela acessibilidade, ela tem que ter uma despesa a mais com uma pessoa para poder ela ter acesso a uma edificação que, uma vez ela inclusiva, ela não precisa. Então, já é também uma forma de uma inclusão com fins de não ter aquela despesa econômica. Promove também uma situação de ter muito menos acidentes, né, de uma edificação que não seja preparada de forma inclusiva, porque aí vai ter a despesa ou do setor privado de saúde, né, que ela já está ali pagando o plano de saúde, ou no setor público, que o Estado vai pagar o tratamento daquela pessoa, se ela se acidentar num prédio, por exemplo, que não é inclusivo, correto? Não está preparado para receber uma pessoa que tenha
algum tipo de problema qualquer. Eu acho que o maior ganho é esse aí, Uhum. fazer inclusão da melhor forma possível para todos, Ok. gerando economia. Claro, evitar prejuízos, quer dizer, físicos, né? Quer dizer, da sua... Para si, né? Para si, Aquela é. pessoa Uhum. que acaba ali se acidentando de alguma forma. E aí, por consequência, tem essas economias aí que eu citei para o senhor. É verdade. Então, vamos lá. Sobre a educação. A educação em engenharia está evoluindo? Evoluindo para incluir mais aspectos de acessibilidade? Sim, com certeza, porque caminha junto com a evolução da tecnologia, né? Como eu falei, a inteligência artificial está aí muito forte, né, hoje. É uma coisa já do presente aí que a gente está procurando entender como é que esse ponto final da inteligência artificial... Até onde vai parar isso? Onde Né? é que vai parar isso? Mas você... Aliás, não vai parar nunca. Não vai parar, com certeza. E aí, essa inteligência artificial está promovendo uma série de desenvolvimentos impensáveis já há poucos anos atrás, né? Como esses chips que são colocados nas pessoas aí, voltando a escutar e não escutavam, voltando a enxergar, né? Obviamente isso está em fase experimental ainda, devido talvez ao custo, né, desses equipamentos ainda que estão sendo em fase inicial de desenvolvimento, mas sempre foi assim, né? Quando uma coisa está naquela fase inicial ali de desenvolvimento, você tem um custo maior, mas aí com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, esses custos são mitigados e começa a ter um acesso para todos. Exatamente, né? E é dessa forma que a contribuição da engenharia, né? Perfeito. Agora, você já até adiantou alguma coisa, eu vou perguntar de novo aqui. No seu entendimento, no seu conhecimento, quais as iniciativas mais impactantes que você já viu na área de engenharia que realmente melhoraram a vida das pessoas com deficiência e em termos de acessibilidade? O que você já viu de mais impactante? Chamou a atenção, pois isso é legal. Eu acho que, assim, para não repetir a inteligência artificial que eu já falei, eu posso citar o que a gente viu e vai ver agora, aí tá em cima, aí nos Jogos Paralímpicos, né? Você vê que ali trabalha na ponta da tecnologia com relação aos equipamentos de acessibilidade, porque são equipamentos que são usados ali, vamos dizer, de uma forma que pode haver um dano maior, né, que está sendo usado ali no limite, digamos assim, né, nas corridas, né, nas provas de ciclismo e outras, que promovem uma inclusão ali que torna essas pessoas tão competitivas quanto uma pessoa que não tem, de repente, aquela deficiência. A gente pode citar aquele corredor lá da África do Sul, que ele tinha prótese nas pernas, e corria tão rápido quanto um corredor que não usava prótese, né? E eu acho que isso é muito impactante, eu acho muito bonito ver. Eu vi nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ir a várias provas paralímpicas, né? E fiquei assim, muito feliz e muito bem impressionado como a engenharia no desenvolvimento desses equipamentos tornou essas pessoas inclusivas, né, competitivas, felizes, né? E isso dá uma satisfação de a gente ver isso, né? É verdade, verdade. Dá uma satisfação muito grande. Eu quero, já para concluir nossa entrevista, Alexandre, a ideia de inserir todos os deficientes na sociedade como um todo, quer dizer, cada um tem o seu papel, porque cada um tem o seu papel importante, o que contribuir, exatamente. Não importa qual grau de deficiência, né? A gente está colocando muita questão do autismo, porque e reafirmar que autismo não é uma doença, não é uma doença que pode afastar o indivíduo do seio da sociedade. Ele pode ser muito bem incluído na sociedade, se observar das suas características dentro do seu espectro, né, da visão que ele tem. Se você consegue perceber qual é realmente dentro do espectro, que ele tem muita coisa ali, o qual é que ele vai desenvolver melhor, ou como ele deseja ser alcançado, tanto do ponto de vista da engenharia, como você falou, mas também das questões sociais e da maneira como vamos tratar, como vamos cuidar desse tema junto às famílias. Eu acho que a família é muito importante, a gente conhecer melhor a família e levar a elas informações que possam ajudar no trato direto com esses
essas pessoas que têm a síndrome, que têm o TEA, né, que tem o transtorno do espectro autista. Eu trouxe esse assunto porque eu estou aqui até já, né, trazendo aqui o símbolo do autista, mas eu queria aproveitar, já que você é engenheiro também, eu falei numa palestra que nós tivemos lá no Planetário, eu comparei o autista a um prisma, né? Aquele prisma que recebe naturalmente um raio, recebe de Deus uma luz e que ele esparge isso aqui, ele vai espargir essa luz de várias formas. Você tem que entender qual é o raio que vai brilhar mais na vida dele. É muito confuso, mas eu coloquei o prisma como sendo um símbolo do autismo também. É bonito. Ideia minha, não sei se vai prosperar por aí. Mas, Sandy, obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Estamos juntos aqui, você como engenheiro e incluso nessa secretaria, tem muito a contribuir para o nosso desenvolvimento também junto às famílias e junto às pessoas que assim vamos buscar atender, ofertar nossas vidas, nosso trabalho, ofertar aquilo que de melhor tem para a sociedade carioca no que diz respeito às deficiências. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para ajudar e tornar a sociedade o mais inclusiva possível. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado.